Olá, pessoal. Sou a professora Elma e estarei trabalhando com vocês nessa turma de segundo ano com uma escola literária, na verdade, a oitava das 9 escolas literárias que a gente vai estudar durante todo o ano. Nós estamos no 5º capítulo de 16 e eu vou apresentar aqui para vocês um resumo superficial do capítulo, em que eu fiz um PowerPointzinho com tópicos, resumindo bastante o conteúdo de vocês. E em seguida eu vou estar usando material para que vocês possam acompanhar com mais profundidade, mais detalhes, para que nada fique a desejar, ok? Começando pelo contexto histórico, toda vez que a gente inicia uma escola literária, a gente tem que entender o contexto histórico daquele momento. E essa escola, ela surge inicialmente no ano de 1886 na Europa, mais especificamente na França. O que acontecia no cenário, na história, na sociedade? Uma diminuição da influência do racionalismo. Ou seja, os poetas eles não acreditavam que a ciência era capaz de explicar a sociedade, a existência, todo o conflito humano ser explicado com base na ciência e sim na espiritualidade. Nesse período a gente tem um progresso industrial com a ascensão da burguesia, né? Esse processo industrial acontece às vezes tardiamente em alguns países que a gente vai olhar mais à frente. Temos ainda o neocolonialismo, que esse neocolonialismo, esse novo colonialismo, significa que aqui deixa-se de colonizar países da América e passa-se a colonizar países da África e da Ásia. Todo esse conflito, toda essa tensão entre os países pela disputa dessas terras, traz um momento muito mais tenso, um momento muito mais preocupante, ou seja, a gente observa aqui o prenúncio da Primeira Guerra Mundial. E o símbolo é uma forma de traduzir o subconsciente e até mesmo o próprio inconsciente. Nós estudaremos 4 características: a subjetividade profunda, a sugestão, a musicalidade, a sublimação e correspondências. Vamos ver um pouquinho do modernismo em Portugal e no Brasil. Em Portugal, ele começa no ano de 1890. Existe um livro chamado Aristos, de Eugênio de Castro, que marca o início dessa escola em Portugal. Portugal vive um momento também bastante tenso, porque ele vem sendo pressionado pela Inglaterra para que ele retire as suas tropas da Angola e do Moçambique, e a esse momento, a essa atitude, a gente dá o nome de ultimato inglês, ou deu-se o nome de ultimato inglês. Temos 2 datas marcantes, 1910 e 1915. Em 1910, a gente tem a proclamação da República Portuguesa, e em 1915, o fim do simbolismo em Portugal, com a publicação de uma revista bastante importante que estava em circulação, que é a revista Orfeu, que marca o início do modernismo português. Em relação aos autores, nós temos 2 autores, Antônio Nobre, que é um escritor que mescla a linguagem sofisticada e coloquial. Ele trabalha com a musicalidade, que é uma característica geral do simbolismo, pessimismo e intimismo, subjetivismo confessional, nacionalismo nostálgico, que a gente percebe principalmente no livro, que é publicado póstumamente, chamado Despedida. Camilo Peçanha é um outro escritor de bastante importância da época, que apresenta também forte musicalidade, porque é uma característica comum. Poesia abstrata, vocês vão entender essa poesia abstrata por conta do intimismo e da profundidade que existia nela. Caráter designado, ou seja, as coisas aconteciam, né? As adversidades aconteciam e o escritor simplesmente não sabia como reagir. Transitoriedade existencial na fluência do tempo. Isso quer dizer que esse ser no mundo ele vai mudando com o passar do tempo. O Camilo Peçanha escreve uma única obra chamada Clepsidra, que do grego significa relógio d'água, e ele apresenta uma desesperança em relação a Portugal. Por quê? Porque se Portugal cede à Inglaterra em relação à retirada das tropas de Angola e de Moçambique, ela não é capaz de resistir, não é capaz de enfrentar, e ela perde, e a arte ela perde um pouco a esperança em relação a Portugal nesse sentido. Já no Brasil, o marco inicial dá-se no ano de 1893, com a publicação agora de 2 livros, um livro de prosa chamado Missal e um livro de poesia chamado Broquéis, ambos de Cruz de Souza. O simbolismo ele desenvolve-se principalmente na região sul do país, em Minas, e termina em 1922 com a Semana de Arte Moderna.
Os dois escritores que merecem destaque aqui são Cruz de Souza, nascido em Santa Catarina, de uma família de escravos alforriada, mas que ele ainda usa o nome do seu dono, Cruz de Souza. Sua poesia é marcada pela presença da angústia e do sofrimento humano, depois a gente vai entender por quê. Uma busca da essência, ou seja, da sublimação, do abandono da matéria e da espiritualidade, ou seja, uma busca pela morte. Uma morte como um momento de purificação, de solução de todos os problemas. E ele é um escritor apaixonado pela cor branca. O Alfonso de Guimarães, nascido em Minas Gerais, formado em Direito, é um escritor que, por perder a sua noiva prematuramente, acaba usando essa temática como uma constante nos seus textos, né? Ele fala constantemente da morte dessa amada e trabalha dentro dos seus textos o misticismo religioso, um amor transcendente, espiritualizado, como fuga do seu sofrimento. E ele também vê a morte como sublimação. Então, eu vou trabalhar com vocês agora, gente, o material. Vocês têm aí. Só um minutinho. Pronto, resolvi. Queria falar com vocês sobre algumas curiosidades do simbolismo antes de passar para a parte teórica do livro de vocês. Por exemplo, a cor branca, ela é uma constante na poesia, principalmente de Cruz de Souza. Ela é muito explorada devido ao preconceito que ele viveu. Ele era um escritor negro que sofreu bastante preconceito, inclusive ele deixa de assumir um cargo por conta da sua cor. A maioria dos poemas de Alfonso de Guimarães, eu dizia praticamente todos os poemas de Alfonso de Guimarães, fazem referência à esposa. Em alguns livros fala esposa, outros falam noiva, essa que morreu prematuramente. Eles não acreditavam que a complexidade da existência humana pudesse ser explicada a partir da ciência. Então, eles vão usar muito da espiritualidade nos seus textos. Essa escola, por se concentrar mais especificamente na região sul e na região de Minas, ela não se desenvolve tanto quanto o parnasianismo, que paralelamente estava vivendo o seu apogeu, o seu auge, nos centros culturais que era Rio e São Paulo. É muito comum aqui nos textos simbolistas a gente encontrar palavras como névoa, neblina, bruma, varosa, vaporosa. A palavra branco sendo representada através do cristalino, do transparente, da gotícula de água, da transparência, da nuvem, todas as palavras e subjetivos que lembram a cor branca. Então, tudo isso é uma constante do transcendentalismo. O simbolismo é uma escola literária que antecipa, ele traz características que antecipam o modernismo. A gente pode chamar que o simbolismo é a escola da sugestão, a escola que trabalha com o jogo de adivinhar, de decifrar os símbolos, uma escola que se fecha para as questões sociais e volta-se a si, através da introspecção, da anti-intelectualidade. Podemos até nomeá-la como não racional, porque o poeta ele não via sentido na realidade objetiva. Tá? Então, a gente vai iniciar aqui com o material de vocês. Na página 99, li aí 2 páginas de interpretação de imagens, porque a gente tem muito que ver aqui de características dentro desses contextos. O simbolismo ele nasce, então, na Europa, na França, em 1886. Nessa época é escrito um texto chamado Manifesto Simbolista. Esse texto foi escrito por Jean de Montréal e publicado no jornal Le Figaro. Meu francês está ótimo, né, gente? Como forma de oposição ao pensamento lógico-racional, que era originado das teorias cientificistas. O que aconteceu com o poeta? Ele estava totalmente desconfortável com o contexto cultural. Ele não conseguia compreender as coisas, ele estava descrente de uma realidade que pudesse ser explicada de forma objetiva. O ser humano ele é muito complexo, ele não pode ser descrito com conceitos. Então ele busca uma outra forma de expressão da realidade, que é a introspecção. Aquilo que é mais complicado de fazer aquela análise, voltar para dentro de si. Constitui uma poesia anti-intelectual não racionalizada, composta agora não mais de conceitos e sim de imagens. A partir dessa poesia hermética, vamos compreender, pessoal, a poesia hermética como uma poesia de sentido fechado,
uma poesia indecifrável, né, propositadamente. O simbolismo torna-se o caminho de abertura para muitas estéticas que irão surgir na Europa, que são chamadas de vanguardas europeias. Como exemplo, a gente pode citar o surrealismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o futurismo. Vamos ver aqui um pouquinho do contexto histórico. O contexto histórico coincide com o final do século XIX e é notória a diminuição da influência das doutrinas, ou seja, a influência das ciências ela vai perdendo todo o seu auge. O progresso industrial segue a todo vapor. Quem mais ganha é quem comanda, então quem comanda aqui no momento é a burguesia, a alta burguesia, que só aumenta o seu poder econômico e sua influência política. Existiu o progresso tardio de dois países que provocou um tumulto muito maior. Esses dois países são a Alemanha e a Itália. Esses países que lutavam muito por mercados consumidores e por matéria-prima, cresce bastante, mas cresce de uma forma desenfreada e vão disputar regiões da África e também da Ásia. Só que esse conflito todo do século XIX, que já era extremamente tenso, desencadeou algo pior, que foi o prenúncio da Primeira Guerra Mundial. O escritor realista entende que o escritor simbolista entende que o realismo ele não consegue mais explicar toda essa complexidade. Tudo isso que está se construindo na sociedade que reflete no homem. Então, não é possível mais entender a realidade fazendo uma simples análise do objeto. É preciso ir muito além. Então, ele volta-se a si, fecha os olhos para as questões do mundo, para as questões sociais, para a questão do engajamento. A gente trata aqui de uma escola que não tem engajamento social, ela não está preocupada com políticas, com as questões externas, mas com tudo aquilo que acontece no subconsciente e no inconsciente do ser. Entenda o subconsciente como algo que a gente lembra mais ou menos, e inconsciente como aquilo que a gente não lembra de jeito nenhum. Então, é isso que ele vai buscar. O símbolo que dá o nome, né, a essa escola, ela é para o escritor um meio de traduzir o subconsciente e até mesmo o inconsciente. Então, aí encontra-se a justificativa do porquê da utilização de muitas imagens como símbolos. Eles servem para expressar a sua mais íntima subjetividade. Lembra, lá no romantismo a gente estudou que a subjetividade é a expressão do eu, é a análise do eu, a volta do homem para si, né, para aquilo que é interno. Dessa forma, a interpretação de um poema simbolista ela não é objetiva. Ela nunca é clara, objetiva. Ela não tem limites estabelecidos. E a gente vê aqui que o que prevalece é a lógica da intuição, da decifração dos símbolos, né? Na busca daquilo que é indecifrável. A gente mencionou para vocês agora há pouco 4 características e a gente vai analisá-las mais profundamente. O simbolismo ele é uma escola literária que é totalmente desvinculado das questões sociais. A preocupação do poeta agora é com as sensações por meio dos símbolos. Não há um compromisso utilitário, ou seja, não há uma literatura de engajamento. Ele não quer escrever sobre as questões políticas e sociais do mundo. O que a gente percebe aqui é uma arte preocupada com a própria arte. Inclusive, volta-se à máxima parnasiana, que é arte pela arte. Só que é uma arte que busca a essência das coisas. E não simplesmente a perfeição da forma, mas a essência das coisas. Então, a primeira característica que a gente mencionou foi a subjetividade profunda. Nossa, subjetividade já é algo íntimo e profunda ainda mais. O escritor ele mergulha no seu subconsciente, no seu inconsciente, para resolver as impressões, para desenvolver as impressões e expressar a visão que ele tem do mundo. Então, o que a gente vai ver aqui é uma poesia de difícil compreensão, porque não trata de coisas reais, de objetos reais. Ele vai buscar algo que está além transcendentalmente, tá? É transcendental, é espiritual, é de um outro mundo. Então, a gente vai ver a subjetividade aqui muito mais profunda, chegando a beirar quase que a ilogicidade do delírio. Veja a antífona. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso trêmulas extremas, requiem do sol, que dor da luz resume. Então, a gente vê aqui
um exemplo de antífona de Cruz de Souza que vocês vão ter na íntegra, lá mais no finalzinho do capítulo, vocês vão poder fazer a leitura completa. A sugestão significa que há uma reinvenção da linguagem. O artista ele vai ampliar a significação das palavras. Uma palavra ela não tem apenas uma mera significação, mas um leque de significações. Ele não conceitua, ele sugere, ele insinua, ele não é direto. Ele tem uma poesia hermética, intencionalmente, ou seja, ele tem uma poesia difícil, que prefere sugerir do que explicar. Então, não há o descritivismo parnasiano, em que as coisas são bem descritas minuciosamente. Há uma sugestão das coisas, das palavras, uma sugestão da própria linguagem e do próprio ser. A musicalidade é uma característica marcante do simbolismo, porque propositadamente também o poeta ele repete algumas consoantes para dar um dinamismo na leitura dos textos. Aqui a gente tem um exemplo de Violões que Choram de Cruz de Souza que diz assim: vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos mortos velosos dos ventos, vivas lãs vulcanizadas. Percebam essa zum, né? Como se ele quisesse imitar o som da velocidade do carro, da máquina. Há uma sonoridade específica que transforma a leitura em algo mais dinâmico, como se a gente praticamente estivesse cantando e não fazendo uma leitura superficial. Ela serve, então, para potencializar a sugestão da poesia. Oberlein já dizia, né? A música antes de qualquer coisa. E existe a última característica, que é a sublimação e correspondência. Queria que vocês entendessem a sublimação como algo muito próximo da morte. Porque para alcançar o que é sublime, é preciso que a alma desvincule do corpo, que ela se desprenda do corpo. E isso só é possível quando a morte chega. Então há uma ânsia por alcançar essa pureza espiritual. Tanto que o objeto da cor branca e a própria cor branca são muito utilizados como símbolos dessa espiritualidade que é tão ansiada por todos eles, né? Esse momento de chegar àquela sublimação, àquela espiritualidade total de pureza, de aproximação com aquilo que é extremamente puro, angelical, que é poderoso, né? Que faz parte de um outro mundo. E a gente tem também as correspondências. As correspondências estão inseridas de maneira diferente, porque há uma ligação entre alguns órgãos do sentido. Por exemplo, olfato e paladar, visão e audição. Essa mistura de sensação constrói uma correlação bem inusitada. Aqui tem um exemplo de siderações que diz assim: para as estrelas de cristais gelados. Bom, estrela eu vejo, mas cristais gelados eu sinto. Então tem a mistura das sensações aqui também. Simbolismo em Portugal inicia no ano de 1890 para reforçar com a obra O Aristos, de Eugênio de Castro, e termina com a publicação da revista Orfeu, como já foi falado anteriormente para vocês. Nessa época, o que acontecia? Foi exigido que Portugal abandonasse, retirasse suas tropas de Angola e Moçambique, e a esse período histórico, a esse fato, dá-se o nome de ultimato inglês. Reforçando para vocês, relembrando duas datas importantes. Além da data de início, né? A gente tem a data de 1910, que é bastante importante para Portugal, porque representa a proclamação da República. E o ano de 1915 também é um ano importante, porque inicia-se o modernismo em Portugal. O simbolismo ele é uma escola que antecipa características da escola modernista. E então, em 1915, com a publicação da revista Orfeu, de Mário de Sá Carneiro, inicia o modernismo em Portugal. Vamos lá, um pouquinho da biografia dos dois autores. Antônio Nobre é um escritor que tinha uma influência de Almeida Garrett, expressava na sua poesia um mundo mais provinciano. Lembra que eu falei ali para vocês? Ele mescla em sua poesia a linguagem que ora é sofisticada, ora é coloquial. E toda essa poesia é permeada pela musicalidade. Nem sempre, gente, a gente vai perceber uma musicalidade tão nítida como Violões que Choram. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos ventos. Nem sempre. Mas a gente vai perceber uma sutileza, uma repetição do S, uma repetição do R. Na praia lá da Boa Nova, um dia edifiquei e foi esse grande mal. Alto castelo que é a fantasia, todo lápis lazuli de coral. Então, às vezes, a musicalidade ela se torna mais sutil.
Há também na poesia de Antônio Nobre um certo pessimismo, um intimismo, que leva a um caráter confessional, ou seja, ele vai fazer uma poesia muito voltada para o eu, para as questões pessoais, individuais. O subjetivismo do poema dele é muito íntimo, é muito característico da individualidade, muito próximo do romantismo, que é do que a gente viu no romantismo. Tem um livro dele que foi publicado póstumamente, chamado Despedidas, em que a gente percebe muito especificamente esse pessimismo, né? Uma desilusão, uma tristeza, uma saudade nostálgica, né? Uma coisa doída, sofrida. E o outro escritor é o Camilo Peçanha. Camilo Peçanha também tem uma influência, só que de Paul Verlaine, não mais de Almeida Garrett. Há forte musicalidade também, que é típica de todos os escritores portugueses. A sua poesia, como eu falei para vocês, ela é abstrata, no sentido que conta intimamente, ou que vai buscar aquilo que há de mais profundo, né? De mais íntimo, de mais profundo, naquilo que ele traz, naquilo que ele propõe. Não é à toa que a sua única obra, que se chama Clepsydra, não é à toa que a sua única obra se chama Clepsydra, né? Ele diz aqui um pouquinho nela, assim: tenho sonhos cruéis na alma doente, sinto um vago receio prematuro, voo a medo na aresta do futuro. Embebido em saudades do presente, saudades dessa dor que em vão procuro, do peito afugentar bem rudemente, devendo ao desmaiar sobre a ponte, cobrir meu coração de um vento escuro. Porque a dor, esta falta de harmonia, toda a luz desgrenhada que alumia as almas doidamente, o céu de agora, sem ela o coração é quase nada, um sol onde expirasse a madrugada, porque é só da madrugada quando chora. Percebam aí né, a carga pesada que esse poema traz, um poema quase que noturno, um poema pessimista em relação ao amor que ele sente, a saudade que ele sente, o desejo que ele tem de sentir essa dor, ele diz: saudade dessa dor que em vão procuro, como se ele estivesse insistindo naquele sofrimento. E no Brasil a gente também tem dois autores. O simbolismo no Brasil começa com a publicação dos dois livros Missal e Broquéis de Cruz e Souza, que é um dos escritores mais importantes. É notório, é relevante falar para vocês que o simbolismo, enquanto ele se desenvolve na região sul do país, fora dos grandes centros, ele não ganha tanta notoriedade, porque ele fica mais para o sul e em Minas. A gente vai perceber aqui na biografia dos dois autores que eles são de Minas. E que, enquanto ele se desenvolve, rasteiramente, timidamente, quem ganha grande notoriedade na literatura brasileira nesse momento é o parnasianismo. Por quê? Porque ele já surgiu tem 10 anos e ele está no auge nos grandes centros culturais da época, que era o Rio e São Paulo. Então, ele não tem grande notoriedade, ele é meio que abafado na época pelo parnasianismo. Tá? Também é interessante lembrar que tanto o realismo como o naturalismo, eles surgiram no mesmo período e terminaram na mesma época, que foi com o advento da Semana de Arte Moderna. Os dois autores, Cruz e Souza. Cruz e Souza tem uma biografia muito triste. Talvez essa biografia ela tenha refletido na sua poesia, porque a sua poesia se caracteriza pela presença da angústia e do sofrimento. Há uma busca de uma transfiguração, de algo que possa ser transformado, entendendo o seu processo psicológico dele de sublimação, uma busca de uma essência, uma vontade total de abandonar a matéria e alcançar a espiritualização. Essa tendência se deve porque ele teve notoriamente uma vida muito sofrida. Ele sofreu por conta do preconceito, ele sofreu problemas familiares. Aqui do ladinho, vocês podem ler, vai falar sobre a questão dele ter prestado um concurso público lá em Minas Gerais. Ele era advogado, ele se forma em direito, mas ele não pode assumir o cargo de advogado porque ele era negro e a sociedade não aceitava. Então, ele já começa a sofrer na pele o preconceito. Então, ele muda-se dali e ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele encontra a senhora Gavita Rosa Gonçalves, se casam, mas os seus 4 filhos, os 4 filhos que ele tem, morrem prematuramente. E essa mulher, também como mãe, ela não vai suportar tanta perda e ela acaba sofrendo de depressão e comete o suicídio.
E o fim do Cruz de Souza é na solidão, num sítiozinho em Minas Gerais, vitimado pela tuberculose. Então, toda essa vida sofrida, todo esse consolo é refletido aqui na poesia do nosso autor. Ele também tem uma poesia que apresenta uma angústia sexual, essa angústia que também é sublimada, torna-se uma idealização platônica. O que isso significa? Que com a morte da amada, ele deseja encontrar a morte para que ele possa se reencontrar com essa amada em outro plano. Temos ainda o Alfonso de Guimarães, que é o nosso último autor, para a gente encerrar. Opa, passei demais. Vou voltar aqui só um pouquinho. Gente, cadê o Alfonso de Guimarães? Probleminha aqui ao vivo, mas nós vamos encontrá-lo. Aqui, pronto. Página 104. Alfonso de Guimarães é um escritor que também tem uma curiosidade. Ele tem uma temática única, que é a morte da amada. É melhor a gente chamar morte da amada, porque alguns livros falam morte da noiva, morte da esposa. E aí fica aquela dúvida se ele realmente chegou a se casar com essa mulher. Mas essa mulher vem a falecer prematuramente e esse fato vem permear toda a sua obra. Mesmo que surjam outras temáticas, como o misticismo religioso que vai aparecer, o amor transcendente, espiritualizado, a fuga ao sofrimento, todos esses temas são relacionados à morte dessa amada. E a morte aqui também, em seus poemas, apresenta-se como uma forma de sublimação, como uma tentativa de se aproximar dessa amada. O Alfonso de Guimarães, ele vai se casar depois e vai ter 14 filhos. Era muito corajoso, né? Não, enfim, ele vem a falecer no ano de 1921, ano antes da Semana de Arte Moderna. E o Alfonso de Guimarães revela em seus poemas uma atmosfera noturna, lunar, uma atmosfera de sofrimento, que é muito característico da obra. O Alfredo Bozzi, que é um crítico da literatura brasileira, ele costuma dizer que o Alfonso de Guimarães é um escritor fluido, depressivo, e a gente pode observar aí na figura de Nossa Senhora, no livro Septenário das Dores de Nossa Senhora, toda essa tristeza, toda essa depressão. Ele utiliza-se muito de uma característica parecida com o arcagismo, lá que a gente volta, né, ao classicismo também, que é o soneto decassílabo e o uso da redondilha, ou seja, versos com 7 sílabas métricas. É isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco melhor esse capítulo do simbolismo. Façam uma leitura mais atenciosa, tentem fazer, na medida do possível, os exercícios do praticando, a leitura dos resolvidos. E se surgir alguma dúvida, vocês podem me chamar no PV ou lá no grupo da sala. Um abraço, fiquem com Deus.